Há umas semanas atrás eu acabei fazendo um vídeo aqui no canal logo após o lançamento de Godzilla e Kong, o Novo Império, ou um pouco antes até mesmo de ser lançado nos cinemas, onde eu falava de um spot, uma cena que tinha sido divulgada, vazada, sobre uma ponte de ossos, uma ponte colossal com um esqueleto enorme de criatura, de um kaiju, que aparece no filme. E bom, até agora não tivemos uma confirmação do que se trata aquela criatura. Não sabemos se é um kaiju talvez que ainda exista, que talvez a sua espécie ainda exista, ou talvez um kaiju ancestral, né, como é o mais provável por conta do seu tamanho extremamente colossal mesmo. É uma criatura que, se você compara com o tamanho do Kong, é um absurdo. Inclusive eu tinha até visto uma imagem comparando e compartilhei aqui na comunidade do canal, comparando, né, o Kong e o Zuko, que eles estavam passando por cima da ponte e tinha uma equivalência, né? Uma imagem que equivalia o tamanho da ponte, da criatura, como ela seria, com o ser, o Kong. E era um absurdo, e era enorme. Eu não tinha... Até aquele momento, né, que eu soube que era uma criatura extremamente grande, eu não sabia o tamanho exatamente dela. Eu achava que era tipo uns 900 metros, né? Eu não me atia muito por... Eu não tinha parado para pensar que aquela criatura iria ter 3 quilômetros de comprimento. E bom, para quem ainda tem dúvida, são 3,5 km, 3 quilômetros e pouco de comprimento que aquela ponte, aquela estrutura colossal, aquele esqueleto tem. E bom, você vai me perguntar, bom, mas então, que criatura é essa? Qual o nome dela? De onde ela veio? Infelizmente não temos nenhuma confirmação, não foi divulgado, não foi falado por nenhum responsável, nem pelo diretor, pelo Adam Wingard, né, que fez o filme, né, do Godzilla e Kong e o Novo Império. Porém, nós podemos especular claramente, né? É uma criatura que ela é bem serpentinosa, né? Não dá pra ver o esqueleto, por exemplo, quando você vê o esqueleto de longe, né, pela imagem, já parece que se passou muito tempo mesmo. E também por conta do tamanho da criatura, né? Dá pra se ter uma noção de que faz muito tempo que se passou desde que aquela criatura acabou falecendo ou morreu de causas naturais ou de causas não naturais, né? No caso, algo matou ele. E é aí que entra a primeira questão do vídeo. Se essa criatura não morreu de doença, não morreu por uma consequência, uma erosão do destino, temos um empecilho nessa história, porque essa criatura pode não ser também a maior criatura do Monsterverse. Porque se algo matou essa criatura, ela com certeza tem que ser ou mais forte, ou ela tem que ser mais grande do que essa criatura para matá-la. Mas voltando aos fatos do tamanho e da proporção dessa criatura, quando nós vemos a imagem em uma visão ampla, ela aparece tanto com o Kong atravessando ela e o Zuko, né, passando por ela, né, fazendo, né, o nome dela servir de alguma coisa, né, sendo uma ponte, quanto nós vemos uma imagem mais ampla também da criatura como um todo, que é aí que a gente pode perceber como ela parece uma serpente enorme, né, cheia de clavas ósseas, cheia de ossos, né? Eu tô tentando me enrolar, mas é basicamente isso. E também nós podemos cogitar que isso seja mesmo uma criatura serpentinosa, porque não tem, pelo menos eu na imagem, pelo que eu analisei, não tem naquele fóssil todo uma mão, um braço, uma perna, um fêmur. São só várias vértebras segmentadas, né? E não tem nenhuma interseção, não tem, por exemplo, pelo que eu analisei, não tem nenhum braço, nenhum bracinho de T-Rex, nenhuma perna de mastodonte ali. Então é bem provável que essa criatura ela era um tipo de cobra gigantesca. Bom, pela minha visão, né, mas você pode ter outra. E talvez pela primeira vez na história do próprio Godzilla, esse fóssil, ou melhor, esse esqueleto, né, enorme, ele pode ser o maior ser da franquia Godzilla. Ele é maior em vários metros do que o próprio Earth Godzilla, que pela última vez que eu vi as informações, o Earth Godzilla ele tinha cerca de 300 metros de comprimento, né, por aí, eu não lembro agora de cabeça se eram 300 ou 500 metros, mas mesmo assim são 3 quilômetros de comprimento de um ser vivo. Ser vivo, né, entre aspas, né, um ser fictício, né, e que também entra para aquela lista
das maiores criaturas e seres, talvez, do cinema, maiores monstros, tanto como kaiju, como monstro da ficção mesmo. Inclusive, eu até tive uma ideia, né, quando eu acabei vendo alguns comentários de vocês, que provavelmente eu vou trazer uma série ou um vídeo, ou uma série de vídeos, não sei, para falarmos dessas criaturas que são extremamente grandes, tanto nos jogos, nos filmes, nas séries até mesmo, né? Monarch Legacy of Monsters está aí para falar alguma coisa. Uma série para falarmos dessas enormes criaturas, dos maiores seres do cinema, maiores seres dos jogos, enfim. Eu vou juntar tudo e tentar fazer uma lista, uma série de vídeos, né? Se eu for fazer uma série de vídeos eu informo na comunidade, mas se eu não for fazer, eu faço uma listagem, né? Para falarmos dos maiores seres do universo, do cinema, dos jogos, para trazer aqui uma lista completa, né? Eu sei que tem seres que eles não têm basicamente um comprimento oficial, mas eles são especulativamente enormes, como alguns seres de Ashura, por exemplo. O ser mais forte de Ashura, que é um jogo, né, para você que não sabe, ele é um jogo que trabalha deuses ancestrais da mitologia japonesa. E o maior ser deles tem, sei lá, infinitos quilômetros de comprimento, mas quando você está jogando, né, você consegue ver ele no horizonte e parece que ele não é tão grande. Mas é uma das maiores criaturas do mundo dos games, por exemplo, um dos maiores seres, deuses, talvez. Eu trouxe esse vídeo aqui mais para um quesito de informação e também especulação. Eu vou trazer outros vídeos também para comentar sobre esse mesmo assunto, porém eu preciso de mais informações, né? Eu vi que vocês comentaram muitas coisas, inclusive algumas coisas muito interessantes, né? E o que me inspirou a fazer esse vídeo depois de algumas semanas, né? Já faz uns dias que Godzilla e Kong Novo Império está aí no mainstream, né? Foi que, recentemente, né, vocês comentaram muito em alguns shorts que eu tinha compartilhado aqui no canal sobre esse esqueleto, né? Supondo que esse seja o Godzilla Earth do Monsterverse, um Leviatã, né? Eu não sabia que tava tão na febre assim, né? Que tava tão no hype falar dessa criatura, porque eu achei que ia ser só uma coisa de momento, logo logo eles iam falar alguma coisa, alguma informação, mas até agora não houve nenhuma explicação, então por isso a curiosidade bate, né, e você busca uma explicação. Bom, a informação máxima que eu tenho para dar para você, meu querido gafanhoto, é que não há, né, como eu já falei, nenhuma notícia oficial sobre o que é essa criatura, então tudo é mera especulação, mera teoria. Quando houver uma informação oficial, eu vou trazer aqui no canal, obviamente, porque, né, é um dos grandes mistérios do filme. Eu até falei no último vídeo que era um dos grandes mistérios, tinha a possibilidade de se tornar uma das grandes coisas, literalmente, que o filme tinha a nos oferecer. E é consideravelmente uma ponta para um próximo filme, né, eu acredito. Porque se esse esqueleto é um titã ancestral, pode ser que essas criaturas não existam mais no Monsterverse, mas também, se ela não for, ou mesmo que ela seja, aonde estão essas outras criaturas, né, da mesma espécie, se é que há outra espécie da mesma criatura colossal que é capaz de servir de ponte para o Kong, que já é estupidamente grande. E como eu já disse, né, por conta dessa enxurrada de comentários e de hipóteses do que é essa criatura e do que ela pode se tornar, ou ser, né, no caso, eu trouxe o vídeo e trouxe também mais teorias, né, mais rumores do que essa criatura pode ser. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você acha sobre esse assunto. Em breve eu trarei mais conteúdo sobre. E bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.